Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor. Estamos tendo a alegria de estar aqui agora em Sobradinho, gravando essa última temporada desse podcast maravilhoso, onde nós estivemos na cidade de Planaltina, gravamos ali vários episódios, conhecemos várias instituições, vários projetos que têm impactado a cidade, pessoas que têm marcado a vida de outras milhares através da sua experiência, da sua iniciativa no terceiro setor, e para nós tem sido uma alegria. E hoje, aqui na cidade de Sobradinho, nós vamos dar continuidade às nossas gravações, e hoje, gente, é o nosso último dia de gravação, então você vai ter aí acesso aos últimos episódios. Estamos chegando no episódio 50, então daqui a pouco eu vou falar para você que eu tive a alegria de gravar tudo isso aí. Edmilson está tentando roubar a minha glória, mas eu não deixarei. Daqui a pouco vocês vão ver por que é nessa nossa brincadeira. Mas é muito bom estar aqui com vocês, e hoje nós temos um convidado especial e também temos dois especialistas aqui que têm nos acompanhado ao longo dessas gravações. Especialista de peso, tão de peso que a gente pode derrubar a mesa. Exatamente. Edmilson, apresente-se, por favor, você e a Alessandra. Bem, meu nome é Edmilson, que grande privilégio estar aqui novamente, já no 44º, quinto. É o quinto já? Né, o sexto episódio, entendeu? Eu sou especialista no terceiro setor, entendeu? Eu tenho algumas décadas já também cuidando de OSC, dando treinamento, fazendo consultoria, e hoje estou aqui para poder aprender e ensinar um pouquinho. Seja bem-vindo, amigo. Alessandra. Olá, pessoal, muito bom dia. Eu sou Alessandra Bittencourt Rocco, sou educadora formada em letras e pedagogia, e também sou especialista em inclusão e diversidade para a organização da sociedade, que é um dos nossos temas, inclusive, desse episódio, né? É uma alegria estar com vocês, com o Flávio, né? Flávio, com o Edmilson, o Wellington aqui. E nós estamos para mais um episódio do Pod Terceiro Setor. Vamos lá. Com vocês, o nosso episódio de hoje. Gente, vocês estão vendo que ela é apresentadora também, né? Então, aqui a gente tem toda... Edmilson já foi. Você não foi ainda não, né, amiga? Não. Mas, eu estou roubando a cena dele só um pouquinho. Vocês já estão vendo que ela está querendo brilhar, né? Não, porque você pode brilhar, minha amiga. Você sempre que está aqui brilha. É mania de palestrante, desculpa. Mas de eu gostei. De educadora, de professora que dá as boas-vindas. Assim, tinha rapaz, já tinha revezado. Professora assim, tem mania. Gente, eu acolho os meus alunos cada dia de uma situação diferente. Então, desculpa aí. Rapaz, o tanto que a gente sofreu aqui, e você com esse talento todo escondido, rapaz, te falar, viu? Seja bem-vindo, amigo Flávio Barbosa. Apresente-se para nós, por favor. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa desse trabalho aí, pude acompanhar através das mídias sociais, que vem de Planaltina, estendendo aqui para a cidade de Sobradinho. Hoje, tenho o privilégio de participar com vocês aqui desse podcast. Meu nome é Flávio, vim de Planaltina, Goiás, né? Tenho um trabalho social voltado para a área educacional, esportiva também e acolhimento. Que legal, daquele setor, daquela cidade, né? Hoje sou presidente da Associação AMBOS, Associação de Moradores de Planaltina, Goiás, e elaboro também em função de vice-presidente da Associação Raízes Culturais aqui no Dollard. Que legal. Inclusive, Raízes Culturais estará com a gente num próximo episódio, né? Então, ele também faz parte. Seja bem-vindo, amigo. Daqui a pouco você vai contar um pouquinho da sua história para a gente, e vai ser muito legal conhecer e aprender com você aqui, tá bom? Amigos, o tema de hoje é tecnologias assertivas e inclusão de pessoas com deficiências nas ações das OSC. Ou seja, sempre que for feito um projeto, qualquer ação que o Instituto ou uma organização esteja desenvolvendo, ela precisa ter o olhar voltado para a inclusão daqueles que infelizmente nasceram com alguma limitação física ou adquiriram ao longo da jornada de vida por um acidente ou por qualquer que tenha sido o motivo. Então, é um desafio isso aí. É um desafio. Porque assim, inclusive o nosso convidado de hoje, ele tem uma necessidade especial, né, amigo? Sim. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre ela. Quando você tem, Edmilson, pessoas próximas a você e a Alessandra que enfrentam isso, fica sempre evidente para você aquela necessidade.
Agora, quando você não tem alguém próximo a você, infelizmente, parece que nosso comportamento tem uma tendência a ignorar isso, inclusive até mesmo em realização de projetos. Isso não é diferente nas OSCs, né? Exatamente. Quando é uma OSC voltada exclusivamente para os PCDs, pessoas com deficiência que têm essa causa, então você vê que o empenho, o estatuto, toda a desenvoltura do trabalho é voltado. E quando as OSCs têm uma outra linha de atuação, acaba desenvolvendo isso porque é obrigação legal, mas não está no sangue. Não, exatamente, não é algo espontâneo. Então, como é que lidar com isso, amiga? Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de viver bem ou administrar bem aquilo que está ao nosso alcance. Então, se a gente não tem contato com uma pessoa que é deficiente, que tem uma necessidade, às vezes não é nem... Quando você percebe, às vezes acontece automaticamente sem querer, porque você não vive aquela realidade. Quem está fora, normalmente, não tem um olhar acolhedor, né? Às vezes não estudou, não conhece da lei, dos direitos. E aí a gente tem um péssimo erro de, às vezes, cometer assim, um equívoco. De falar assim, não, eu tenho que igualar, eu tenho que oferecer igualdade. E, às vezes, a igualdade não é equidade. Né? Ele tem o direito de exercer as atividades, mas a gente precisa se tornar aquilo uma o que é tornar o que é se tornar, fazer uma equidade para uma pessoa que tem uma necessidade? Né? O Flávio falou, olha, eu preciso que vocês falem um pouquinho mais alto. Né? Pode deixar, Flávio. Vamos falar alto. Brincadeira. Às vezes, eu tenho uma janela. Aqui a gente já traz essa cortina linda, né, que o Estúdio Nordes proporcionou para nós. Eu tenho uma janela aqui. E eu preciso que pessoas vejam o que tem lá fora. E aí tem pessoas de alturas variadas, inclusive uma criança. Eu vou fornecer um tablado, um palanque da mesma altura, proporcional para todos? Não. A equidade é eu colocar um degrau para uma pessoa que já tem uma certa altura e um degrau um pouco maior para aquela criança que precisa ter a mesma visibilidade que o outro tem. Às vezes, nós não temos essa visão. A gente quer falar assim, não, mas ele já está tendo o direito de enxergar pela janela. E a gente não trabalha dessa forma. Só que, hoje em dia, nós temos a Lei 13.146 de 2015, que trata da lei da pessoa com deficiência, né, que fala da inclusão, que fala dos direitos que a pessoa tem. E isso tem sido grandemente cobrado dentro da sociedade. Por quê? Isso é ofertar acessibilidade para as pessoas que têm, às vezes, as necessidades, e elas também têm o direito de ir e vir, como exerce a nossa Constituição Federal, né, de 88. Ô, Flávio, você com a sua necessidade, conta aqui para a gente, é de nascença, foi algum acidente, alguma enfermidade? Dá um contexto para a gente, explica para os amigos aqui, beleza. Antes de entrar responder a sua pergunta, eu queria enfatizar e colocar também as ponderações da Alessandra, né? O artigo 5º, ela traz algumas prerrogativas, como a sua Constituição, no artigo 1º, poder emana pelo povo, a gente esbarra, como cidadão, pela burocracia das administrações, né, que dificulta, muitas vezes, sem lidar com o preconceito que a gente vem presenciando pela nossa sociedade. Temos aí um caso que está sendo discutido hoje, um candidato PCD, que fez o concurso ali para a polícia, para delegado de polícia, se não me falha a memória, para o Piauí, acho que é para o Piauí. E ele ali teve uma colocação de um TAF desproporcional à deficiência do nanismo. Então, essa situação trouxe a limitação e o Poder Jurídico está tentando trazer o candidato de volta. Então, acho que é uma discriminação feita não só pela comunidade em si, que não aprendeu ainda, como a Alessandra colocou, a trazer essa equação aí para os portadores de deficiência. Então, a minha deficiência ela foi desenvolvendo com o tempo, através do trabalho, né? Trabalhava na Universidade de Brasília, e na época existia a minha função ali na carpintaria. E não barulho tinha, com serra, não tinha abafador. Não tinha abafador. Então, assim, a gente teve essa deficiência e foi evoluindo. Passei por 4 cirurgias, né? Hoje eu uso prótese auditiva, auricular, e estou aí aguardando uma nova cirurgia para a implantação do cóclea. Cóclea é uma maneira mais facilitada, uma cirurgia
inovadora, né, onde vai trazer o 100%, não vou dizer 100%, mas facilitar a minha audição. Então, às vezes eu olho assim, Edmilson. É direita e esquerda? Direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Às vezes eu olho assim para você e procuro ali tentar me esforçar um pouco na leitura labial. Ah, você facilitar também desenvolveu esse... a leitura labial. A A leitura gente labial. faz um exercício com a fonoaudióloga, né, para trazer. Eu queria também, Alessandra, aproveitar esse ensejo aí, pegar esse gancho que você bem mencionou. Eu tenho também uma irmã que ela tem problemas psiquiátricos, né? Então, a gente é oriundo ali de Celândia, morou muito tempo em Celândia, e naquela época, minha irmã era assistida ali pelo São Vicente Paula, mais popularmente conhecido como HPAP. Então, os trabalhos de internação ali, ele foi deflaudando, acabando, e minha irmã hoje, ela vive no seio, no acolhimento da família. Então, as dificuldades por ter uma mãe de 81 anos, por ter todos nós temos suas obrigações ali, acaba pesando um pouco. Haja vista que o poder público, pelo menos na minha cidade, não está trazendo esse acolhimento através de um psicólogo, um analista, de um acompanhamento presencial em casa. Então, respondendo a sua pergunta, desenvolvi essa deficiência ao longo do meu trabalho, por não usar aparelhos adequados, né, que não me era fornecido na época. Passei por 4 cirurgias e estamos lutando pelo espaço também, por igualdade de merecimento dentro da nossa sociedade. Como vivemos em época que isso ainda precisa ser falado, né, cara? Assim, parece que esse era um assunto superado, mas não é superado, é uma realidade ainda hoje. Ver situações onde a empresa não fornece, existe uma baixa fiscalização por conta do poder público e também da própria conscientização dos empresários em oferecer os EPIs e ambientes seguros para que não se desenvolvam enfermidades como essa, né, amigos? Então, assim, isso é uma realidade hoje, a gente não pode fechar os olhos a isso, e também no terceiro setor, Edmilson, na execução de projetos, a gente precisa ter esse olhar. Vou contar para vocês o que aconteceu com esse nosso projeto aqui. Quando eu disse assim, que às vezes a gente não ter uma pessoa próxima passando por isso leva a gente a cometer equívocos e falhas, nos episódios que nós estávamos gravando em Planaltina, o acesso ao estúdio era só pela escada, é só pela escada. E, inclusive, nenhum dos episódios era para ir uma pessoa com necessidade de adaptação de locomoção. E nós tivemos que remarcar, trazer aqui para Sobradinho, porque aqui tem elevador no shopping, porque lá não tinha. Mas nós só tentamos para isso na véspera da gravação. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, e a gente, quando traz esse assunto aqui, não é que a gente esteja criticando você aí do terceiro setor, na execução dos seus projetos, não, foi algo que nós vivemos, a gente experimentou isso na prática. Então, a gente precisa assim, cara, como é que a gente vai olhar com mais solidariedade, com mais humanidade, com mais inclusão, né, que é uma palavra que o acolhimento, que o Flávio tem usado aqui. Edmilson, como é que as OSCs podem se planejar, quem sabe até contemplar alguma coisa já no projeto, né, essa questão da acessibilidade, alguma coisa mais inclusiva? Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive eu estou com ela aqui, que eu vou ler, que fala o seguinte: uma OSC inclusiva não pergunta se a pessoa pode entrar, ela pergunta se a pessoa consegue participar de verdade. E a tecnologia, quando bem usada, é uma ponte poderosa para isso. Então, quando a gente trata de inclusão dentro do terceiro setor, dentro de uma OSC, todo o nosso planejamento, desde a concepção do projeto até a sua execução, tem que pensar na inclusão de todas as pessoas, entendeu? Porque isso faz parte, inclusive, da aceitação dos projetos. E quando a gente faz um projeto e a gente torna ele inclusivo, como assim, a gente atende os pré-requisitos, né? Isso é necessário, isso é fundamental. Então, esse tema ele é muito relevante por conta disso, para a gente discutir maneiras, meios de tornar as entidades do terceiro setor mais inclusivas em todos os aspectos. E uma forma que eu vejo, assim,
principalmente se uma OSC ela vai dar algum tipo de curso, né? Algum tipo de palestra de algum tema específico, ela tem que proporcionar meios com que as pessoas que tenham deficiências auditivas, né? Algum tipo de deficiência visual também, que possam participar. Então, aí tem a questão de você ter uma pessoa com libras, né, ali junto. Isso faz parte dos projetos também. Eu lembro todos os projetos que a gente tem feito depois dessa lei, sempre tem pessoal com libras lá, entendeu? Eu mesmo já fui palestrante e tinha uma pessoa do meu lado lá, tudo que eu falava, e eu me achava o máximo, porque o pessoal consegue acompanhar certinho ali, entendeu? Então, tem várias formas, essa é uma das formas. É que na Libras, amigo, eles não usam conectivos, né? Então, eles são bem diretos. Né? E, às vezes, você fala um montão de coisas e ela fez poucos sinais, o tradutor fez poucos sinais, né? Para se tornar mais acessível, e está passando a mesma mensagem. A essência da mensagem é transmitida. Não, e eles se empolgam tanto, eu não sei se esse é o termo correto, mas eles estão tão dentro do trabalho deles, que eles até fazem gestos como a expressão facial. A expressão. Para trazer uma conotação bom. Ali, isso é importante. Quando a gente estuda Libras, a expressão facial ela é imprescindível. A gente fala mais com a expressão do que, às vezes, com a própria... Você sabe, amiga, falar Libras? Um pouquinho. Vai lá, fala alguma coisa para nós aí, para a gente em Libras, por favor, para os nossos amigos. Uma frase... Eita, olha, minha amiga, eu sei que o coração explodiu. É que, na realidade, era mais embaixo. A expressão é no mais estômago, embaixo. é? Não, mais embaixo, no ventre. Que significa milagre. Eu quis dizer, mestre, eu preciso de um milagre. Edmilson, posso fazer uma ponderação? Pode, por favor, vó. Então, deixa eu falar. Quando eu falo deficiência, quando eu falo milagre. deficiência, eu falo num todo, né? Deficiência de várias especialidades, né? E as pessoas hoje, do terceiro setor, especialistas de associação de moradores, de ONGs também, a importância de trazer um profissional capacitado ali para estar recebendo também essa população, porque muitas vezes a gente peca aí pelo ter um profissional capacitado para poder acompanhar ali de fato. Eu vou citar um exemplo muito clássico. As pessoas que trabalham com crianças, eu tenho amigos professores, né, e que elaboram suas funções ali com pessoas, a professora sabe melhor que eu, que são especiais. Muitas vezes o professor é agredido, o funcionário do colégio é agredido, muitas vezes por não ter um preparo, não tem acompanhamento. Então, a gente hoje tem um déficit de professores profissionais. Eu vi um relato de uma professora que teve que se afastar das suas funções ali, porque enquanto ela dava sua aula didática, não tinha um acompanhamento, uma pessoa para acompanhar, fiscalizar e olhar aquela criança que tem uma necessidade especial. Então, a gente hoje tem uma carência de pessoas capacitadas para desenvolver esse tipo de trabalho. É verdade. Em algumas salas aqui do DF já tem, inclusive abriu, né, nesse ano, no final do ano passado, o curso para monitor, né, de sala, para estar ali auxiliando. Planaltina de Goiás teve o concurso, né, tanto para professores como para monitor de sala. Porque aqui não tinha, Não é aqui a gente concurso usa ainda. educador. Aqui ainda não é, mas em Planaltina de Goiás teve. E agora aqui a gente chama de educador social, aquele que acompanha os alunos com necessidades especiais, portadores de deficiência, né? Então, Eu e conheço a gente pega bem isso aí. também, professora, Alessandra, pelo fato de a gente viver num país laico de direito, né, eu costumo dizer que é um país rico, né, a gente vem aí decapitando, fracionando, até vendendo aí as nossas terras, né, e não valorizando de fato o que a gente tem. Mas se é um país muito rico, poderia olhar essa parte do PCD, da pessoa com deficiência, com mais amplitude na área de esporte, cultura, lazer. Né? Hoje, falando lá em Planaltina, Goiás, a gente tem uma secretaria de esporte, uma secretaria de cultura. E eu costumo sempre dizer, quando eu posso e for palestrar em alguma situação, eu sou convidado para conversar com alguém, que quando o esporte e a cultura não recruta, quando o esporte e a cultura não recruta, com certeza o crime vai recrutar. O crime então, recruta. o periférico, moro na periferia, e a gente se depara ali, Edmilson, com muitas pessoas ali de 12, 13 anos ali, tendo facilidade para migrar ali para a prostituição e para o crime, justamente por essa falta de apoio. Você imagina que muitos pais ali com deficiência funcional, que a cidade de hoje tem 50 mil habitantes, não tem uma malha de emprego, as pessoas dependem de Brasília para tudo, inclusive para suas
as funções diárias, né? Trabalho, educação, enfim, por aí vai. Então, complicado. Inclusive, a Tatiana Sampaio, a que desenvolveu, né, a vacina aí da polilaminina, ela quase perdeu o título de conseguir ter o direito como é que é o nome mesmo que a gente usa? Patente. Da patente. A patente. Obrigada. Da patente, porque o Brasil ainda não dá assim alguns créditos, né, para o pesquisador, para a pessoa que estuda. E não é só para isso, para ter esse olhar aberto para a sociedade, clínico, né? mais clínico, mais objetivo. As pessoas hoje em dia elas estão correndo demais, elas estão atarefadas demais, e elas não se preocupam, Banalizando. né? Às vezes no trânsito a pessoa deu uma fechada sem querer e a pessoa já quer, sabe? Às vezes a pessoa está com problema, é claro que a gente não pode justificar a nossa imprudência no trânsito para todos os problemas que a gente tem, mas a gente se tornou tão assim egoísta e automático que a gente acaba não vendo a necessidade do outro que está do nosso lado. E isso acontece em todos os lugares, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital em Goiânia e ela é psicóloga e ela está grávida, descobriu que está grávida. E no hospital não trabalha gestante, né? Principalmente aqueles que têm contato com o paciente. Então, ela vai ficar os 9 meses afastada. E isso é uma questão que é nova hoje em dia. Por quê? Antigamente, não. Você trabalhava até o último dia, tinha contato, ficava vulnerável a pegar doenças. Mas as pessoas estão tendo olhar, as empresas estão tendo olhar, mas a gente ainda precisa de mais. Quando você anda na rua, você anda pela calçada, nas ruas da cidade que você mora? Eu corro. Quando tem calçada? Quando tem. Quando tem E quando tem e quando está boa, em boas condições. E às vezes, quando tem lixo, a pessoa colocou um lixo inadequado, ou colocou Rampa, sinalização. tudo. É um desafio isso. Até pelo PCD também, a necessidade de alguns PCDs, né? Tem que ter esse acolhimento. Pode não parecer, mas existe, eu falo como portador de deficiência auditiva, parte receptiva do cérebro aí. Por exemplo, a pessoa que escuta da direita, o cérebro processa de uma forma, da esquerda, o cérebro processa de outra forma, emoção e razão. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas que estão de fora veem com muita facilidade e acham assim, não, a pessoa tem uma necessidades especiais e ele pode, de igualitário, se não tiver um preparo, uma educação já específica, trazendo ali a dificuldade de aprendizado é maior, de interpretação é maior, de compreensão é maior. Então, assim... Eu não sabia disso, cara. É o famoso TEPAC. Eu não sabia disso. É fato. Agora que você falou aí É que uma eu vou... deficiência no aparelho do processador, no aparelho processador auditivo. Aí, quando a pessoa tem essa deficiência, você tem que fazer enunciados mais curtos. Né? Você não pode fazer, por exemplo, vou fazer um enunciado para uma atividade, uma avaliação, e, fulano entrou e tal, desenvolveu um problema enorme. E aí, quando ele lê a primeira linha, quando ele chega no final, ele já não entende mais o que ele leu. É verdade. Então, se eu quero fazer um problema matemático, por exemplo, para uma pessoa que tem DEPAC, eu tenho que dizer assim, João tem 4 carrinhos e o outro tem 6, e quanto eles têm juntos? Pronto, não dá para contextualizar muito, tem que ser muito objetivo. Não dá para contar uma história. Não dá para contar uma história. Recentemente, Edmilson, eu passei recentemente, já tem um certo tempo, eu passei um concurso em primeiro lugar. Né? Na época, foi um concurso passando em água, a companhia CMD de Goiás. E por um motivo ou outro, por displicência, rapaz, eu tinha que fazer uma avaliação em Goiânia e acabei perdendo. Então, assim, a gente olha e a burocracia, né? Colocaram um horário risígno para que eu estivesse em Goiânia para fazer a avaliação, acabei perdendo. Então, eu sou um concurseiro passivo ali, né? Gosto de estudar e tento buscar essas oportunidades para ver se eu consigo, com a minha deficiência, atender dentro da minha ONG ali, com acolhimento. É importante que a professora mencionou, e muitas coisas, se você tiver o automático, não tiver o essencial, que é a graça e o amor, para acolher, porque muitos têm trabalho social, e eu costumo dizer que agora, sábado agora, Edmilson, a gente vai ter um trabalho relevado aí, em termos do feminicídio, agressão doméstica, na nossa cidade ali. A gente vai estar recebendo o doutor Laércio, um amigo particular que eu tenho. Doutor Laércio, delegado, né? Delegado, ele vai estar Conheço ele. A juíza da nossa cidade, o comandante de polícia militar também daquela cidade, vai estar colaborando conosco ali para tentar mudar a conscientização. A gente tem hoje um trabalho que busca não só oferecer uma qualidade de vida,
mas chamar a atenção para os nossos governantes. A cidade de Planaltina, Goiás, hoje, ali tem cerca de 150 mil habitantes, e você pode observar que, em alguns casos, eu particularmente, eu vou trazer a responsabilidade para o Flávio, eu me sinto com massa de manobra, né, onde o voto ele prevalece muito para colocar ali os cães e guardas no poder. Mas quando chega aquele trabalho de trabalhar a administração de Edmilson com a periferia, realmente não existe. Hoje, as ONGs, o pessoal se preocupa muito, nada contra doações, né, materiais. É muito importante, sim, Alessandro. Mas eu acho que a doação, disponibilidade para a cultura, para o lazer, para o esporte, a gente pode estar mudando uma realidade. Hoje eu poderia estar convidando ela, uma professora, para levar uma palestra dentro da minha instituição. Hoje eu posso estar com Edmilson, muito experiente, você também, para levar ali um entretenimento, um conhecimento e saia só dessa zona de conforto, de doação de roupa, de alimento, trazer, formar academicamente, alimentar academicamente mais nossos jovens, mais as nossas senhoras também, nossos adolescentes. Eu conheço professores formados, recém-formados, que têm dificuldade em saber o que é o TEPAC, que é o transtorno processador do aparelho auditivo central. E não sabe como agir. Eu fico observando os meus alunos e, se eu percebo, às vezes, uma dificuldade de interpretar ou de copiar, o professor ele tem um olhar meio que clínico, né? Não que a gente está lá para clinicar, mas a gente tenta observar, observar a necessidade do aluno. Seus alunos. Clínica não, mas identificar sim. Identificar sim, mas acaba sendo um olhar mais detalhado. A gente chama de olhar clínico por mera, né, só para comodidade, é um jargão usado. Mas quando você vê um aluno que está com muita dificuldade para copiar ou que está com dificuldade de entender e não para, e às vezes a gente não só nesse aspecto, mas em outros aspectos também. Por exemplo, o meu esposo está há 32 anos na sala de aula. Ele já perdeu parte da audição também. E ele tem dificuldade para escutar. Então, eu tenho que falar mais alto em casa, né? Não pela autoridade, não mas pela autoridade, pela necessidade mas auditiva. Pela necessidade, né? Que fique bem claro, a gente brinca. O momento ele é muito delicado. E, às vezes, ele também fala alto e, às vezes, as pessoas não interpretam bem, porque, normalmente, a pessoa que tem surdez, ela acaba falando um pouquinho mais alto, porque ela não se escuta, ela não está né? se escutando. Ela não está se escutando. Então, trazendo isso para as OSCs, para a nossa vida, né? Para a nossa vida, porque a gente organiza a nossa vida, né? E nós fazemos parte da sociedade civil. Então, nós temos que ter essa abordagem, essa necessidade. Primeiro, capacitar, né, gente? O Pode Terceiro Setor, né? Pode Nova Terceiro Setor, está aqui para ajudar a gente nessas formações, nessas capacitações, e também buscar, propriamente, o nosso conhecimento. Para poder melhorar tanto a nossa vida, você não busca melhora só para a sua vida, você busca para a sua família, você busca para a sua OSC. Inclusive, esse olhar da necessidade, da forma como você pode incluir a pessoa com deficiência no seu trabalho. Me falaram sobre esse trabalho de vocês aqui, eu fui pesquisar nas redes sociais, e não canso de parabenizar a iniciativa de fazer esse tipo de trabalho. Precisa ter mais situações de pessoas voltadas a essa iniciativa, de olhar com mais ternura, amor para as pessoas que estão de fora, que não têm esse conhecimento. Eu conversei com Marinalva, que vai, depois do nosso podcast, ela vai estar falando com vocês, né, para a gente sentar e fazer um trabalho mais fechado, aprendizado. Hoje eu estou disponibilizado para aprender e levar conhecimento para as pessoas que trabalham comigo naquela comunidade. Conversei com o professor Mauro é o secretário da nossa associação, e falei, Mauro, eu vou lá com o intuito de ouvir, aprender, né, tentar ver dentro desse programa do terceiro setor o que a gente pode fazer de melhoria. Não só depender ali da administração pública, né? Flávio, você já fez a sua inscrição no curso? Ainda não, né? Não. Então, plataforma transfer.com.br. Você vai acessar lá, vai fazer sua inscrição, você vai ter mais de 30 horas aulas gravadas que eu e outro professor gravamos, conteúdos extremamente importantes para a sua instituição. Toda equipe pode cadastrar, pode assistir. E esses 50 episódios que a gente gravou aqui, cada um deles tem um tema específico. Sim. Então, vão ser muito importantes para você e para a sua instituição. Beleza? Coloca todo mundo para assistir, fazer uma maratona lá. Combinado? Quem assistir as 30 horas... Ganha o quê, Edmilson? Não,
vai ficar um especialista no terceiro setor. Com Até porque certeza. Vai o saber. Edmilson, eu vejo ele comentando lá, ele é bem persuativo em Você relação vê a a isso, fala né? do cara, o cara Na hora que eu é... cheguei, que ele me recepcionou ali... Você me falei, reconheceu? Eu conheci na hora, eu conheci. Eu estava meio que perdido. Não, e quando ele me apareceu. reconheceu na escada ali também. Você sabe a mulher que fica o tal local? Ah, é você. É você e Aí eu tal. falei, tá assistindo, tá assistindo. Mas você sabe, Edmilson, que quando a pessoa tem esse poder, essa capacidade de persuadir, o poder de persuasão, queria parabenizar você pelas conotações que você faz ali, bem sempre ponderada, é que faz a gente, aquele motor propulsor, olhar com atenção e respeito ao trabalho, de quem oferece o trabalho. Porque, igual ele falou, eu não fiz minha inscrição ainda, porque é dado o direito da gente conhecer o professor. Lógico. Profundamente o que está acontecendo. Então, Claro. eu vinha de lá para cá, teve um acidente agora, falei, meu Deus, eu não vou chegar. E eu vim de Mas ônibus. o acidente foi depois, aí eu também estava preocupado. Eu estava Meu Deus, preocupado. vamos chegar Falei, eu não atrasado. vou chegar. Aí cheguei mais cedo, fiquei rodando, cheguei na porta, fui para lá, e graças a Deus aí, Deu tudo certo. Certo. eu encontrei ele. Ô, cara, Flávio, conta pra gente um pouquinho da sua história, amigo. A gente gosta de ouvir histórias e a Histórias. gente já viu que você é um rapaz que tem uma história aí de luta, de uma situação que trouxe para você essa deficiência, mas que você está fazendo disso também combustível para abençoar e impactar outras pessoas. Então, como é que começou aí a associação de moradores? Como é que foi isso? Rapaz, eu chego a me emocionar quando eu falo sobre isso. Morador da cidade satélite de Ceilândia, né? Tive ali meu pai, funcionário do Ministério da Saúde. Um motivo ou outro, meu pai acabou migrando ali para Planaltina, Goiás. A gente estranhou a diferença. de Sair da negócio. Ceilândia para onde é Goiás é... Vocês foram para. quando Primeiro, nós- geograficamente, já foi para o Já outro foi pro extremo. outro lado. Quando E nós a chegamos- realidade é outra Quando nós também, né? chegamos ali, eu pude presenciar que a oportunidade que o IDF dá aos amigos de infância, que fez desdobrar isso. Hoje eu tenho muitos amigos na Polícia Civil, tem professores que teve essa oportunidade. Já quando nós migramos ali para Planaltina do Goiás, a gente via que ser uma cidade jurícola, uma cidade menor, a gente começava a se esbarrar dessas dificuldades. Então, eu tive uma passagem no Rio de Janeiro, né? Por um bom tempo, não parece não, mas fui atleta, joguei nos juniores. Primeiro aqui de Planaltina, com o Gervásio, com o professor Gervásio. Futebol? Sim, conheço Gervásio, demais. Gervásio, né? Futebol? Conhece o Cabira também? Conheço o povo todo lá, sou de Planaltina. Então, talvez nós se conheçamos naquele 50... tempo ali. Ah, pois é. Daquele tempo, Eu daquele falei, tempo. você não me é estranho. Não me é Daquele tempo, olha, gente. Olha o momento nostálgico. Eu tive uma pequena passagem pelo Rio de Janeiro, onde atuei nos juniores do Bangu, né, do Fluminense também, e voltei, regressei para Planaltina, Goiás, tive as perdas, né, parava, irmão, é aquela questão que eu falei, quando o esporte e cultura não recruta, né, O crime recruta. Então, perdi essa situação, e essa ponderação que ele fez, Edmilson, né, O Wellington. o Wellington, que o Wellington fez é muito importante. Um dos fatores que fez meu pai trocar o Distrito Federal para o Goiás, caçando uma segurança maior, porque a gente tinha uma família com pouca estrutura emocional, não vou dizer nem financeira, porque isso aí já é praxe, mas emocional, de orientação, de pedagogia. Então, mais 7 irmãos que tínhamos, meu pai viu que estava sufocado demais, vou levar para o Goiás. Porque lá é mais tranquilo. Mais tranquilo, E acabou que a gente foi para lá. E as dificuldades de quem eu particularmente, de lá, Edmilson, a gente sofreu na pele. Assim. Então, assim, eu voltei, fui para a Universidade de Brasília, trabalhei um tempo na Universidade de Brasília, né, na UNB, e depois fui para o PML de Formosa, sou técnico de necropsia, né, com muito orgulho, espero aí, ansiosamente, professor, esse concurso da Polícia Civil para tentar uma vaga como agente custódia ou também na parte de necropsia, que é o objetivo que eu tenho. Então, Vai dar certo. Está se Deus estudando, quiser, vai dar certo. Que legal. E aí, como é que começa a associação? A associação começa no tempo de revolta, né? Revolta. Na época, eu moro num bairro chamado Paina. Paina. Conheço o Paina. Você conhece o Paina? Eu conheço o Paina. Logo ali na entrada, desce à Exatamente. esquerda, lá embaixo.
Eu sei porque minha esposa morava lá. Então, já que a gente vai sair um pouco do Tom Hilário, eu vou falar como começou. Vocês sempre moraram lá no Paina? Há 30 anos. Rapaz, é capaz que tu conhece meus cunhados tudo. Osmar, Fernando, Delcides. Conheço. É? Conheço demais, sim, Oswaldo. Conheço. A gente Olha somos só. vizinhos. Então, respondendo a sua pergunta, o que houve? Eu tinha um sonho, e sempre tem, esse sonho não vai morrer. É de trazer uma qualidade de vida melhor para a minha quadra. Sim. E a gente era ali carente de pavimentação, de saneamento, enfim. E meu pai desenvolveu um trabalho. Meu pai sempre ia na casa do prefeito da minha cidade, pedia um apoio e nada acontecia. Então, meu pai veio a óbito, aí eu ia para um lado, eu ia para o outro, falei, vou pegar essa bandeira. E hoje eu tenho uma responsabilidade, conseguimos aí asfaltar toda a quadra Sul, com muita humildade, chegando no Poder Executivo, levando a demanda para o prefeito local, para que ele olhasse com carinho. E o prefeito ali fez aquela pavimentação de toda a quadra Sul. Estamos recebendo também agora uma quadra de esporte. Então, a luta está surgindo. Há 25 anos, eu venho nessa luta, buscando benefício para a cidade. Agora, eu vou sair do tom de hilaridade, vou entrar no tom mais, não vou dizer triste, mas aconteceu um fato curioso. Eu tinha passado pela cirurgia e eu cheguei em casa, presidente da associação, e tinha uma moça do lado, ela falou assim para mim, eu costumo sempre dizer isso para o professor Mauro, até quando ele vê as gravações, você não para de falar essa história, mas não tem como parar de falar. Naquela época, o Juscelino Tavares dos Santos, o morador de frente à minha residência, ela precisava de um transplante de coração. E eu tinha feito, coincidentemente, uma cirurgia de hérnia umbilical. E 4 dias após a minha cirurgia, eu recebi alta do hospital e voltando para minha casa, a Juscelene saiu lá para... Eu vinha chegando, alguém me trouxe, a Juscelene chegou e falou, Flávio, salva a minha vida. Eu falei, menina, você está louca. Eu acabei de receber alta, estou branco. E preto, quando fica branco, a coisa complica. Ela olhou e falou, Flávio, eu tenho 30 minutos para estar no colo. Morreu uma pessoa no sul do país, eu preciso... Tem um tempo ali Sim, que não tem um pode... tempo ali, Edmilson. Passar o Sim. tempo não Aí órgão não eu serve joguei mais. a muleta para cima, rompi os pontos da minha cirurgia e com 30 minutos eu estava no Instituto do Coração em Brasília. Juscelino Tavares dos Santos foi homenageado, recebeu uma medalha de honra ao mérito. Eu brinquei com um tom de hilaridade, Edmilson, falei para aquela senhora, você vai virar corintiana. Ela falou, não, eu sou flamenguista. Porque o coração do rapaz do Sul, o rapaz era corintiano. E a tristeza, Edmilson, foi que quando ela morreu, o encosto chegou na minha rua. Procurou o presidente da associação e falou assim, olha, a sua rua é insalubre, a sua rua não tem pavimentação, a sua rua não tem coleta de lixo, se ela vier, ela vai morrer. Subi a tribuna daquela honra da Casa Legislativa da minha cidade, onde eu dispus ali para 16, 17 vereadores, a história de Juscelino Tavares dos Santos. E pedi que não cometesse um crime penal dentro do Código Penal do velipente a cadáver, e respeitasse a segunda morada de Juscelino, que era o cemitério que estava caído também. Daquele momento, eu comecei, trouxe para mim uma responsabilidade de olhar pessoas, amigos de 15, 16 anos mortos pela polícia, porque não tem uma bola. A falta de uma bola, muitas vezes, não justifica, não estou dizendo que é isso. Mas, para eu olhar para um adolescente que vem crescendo ali, sem um caminho, Shakespeare tem uma frase muito interessante que fala assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu tenho um entendimento que, lá, morando 30 anos, e presidente há 20 anos na Associação de Moradores, eu botava uma cadeirinha no lugar e falava, agora aqui vai ser uma associação. E a gente vinha com muita dificuldade, meu irmão, sem acreditar, e tinha pessoas que chegavam e falavam assim, isso não vai dar certo, ninguém vai olhar para cá, é mais um bairro esquecido, porque os administradores só pensam no seu próprio bolso. Eu falei, sim, pensa no seu próprio bolso. E aí, professor Mauro, como eu costumo dizer, Nabucodonosor foi chamado para ser o cabeça de ouro. Ele quis ser todo de ouro. Deus fez ele descer do trono e comer capim como animal. Então, a gente começou, chama o vinho daqui, não tinha dinheiro para fazer camisa, a gente improvisava, a gente ia para um canto, ia para o outro, fazia pequenas reuniões ao ponto de chamar a atenção da administração. E a administração começou a olhar para o bairro, e o bairro começou a recrutar ali da administração alguns benefícios, uma poda de árvore, uma roçagem, até chegar hoje, na nossa pavimentação. Então, 25 anos eu estou nessa luta com o presidente da AMBS, e tenho pessoas ali também que trabalham comigo, que têm o mesmo espírito. Eu costumo dizer, professor, é um espírito de uma loba parida, que faz não pelo dinheiro, mas faz também pelo amor. É verdade. Que legal. Poderoso. Bonita história, que legal a gente
ver isso aí, né, Flávio? Até porque a sua história e da associação está entrelaçada com toda essa cultura, com todas essas emoções, com tudo isso que você vivenciou, presenciou e transformou isso aí em algo que pode beneficiar mais pessoas. Edmilson, essa visão do terceiro setor mostrada por ele, né? A partir de um problema, a partir de uma luta, é fantástico, amigo, isso aí. Sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer isso sempre, né? O terceiro setor, quando ele inicia por uma dor, por uma chaga, né? Por uma necessidade ali, e exatamente foi o que você passou, e aí você desenvolveu esse trabalho especial, entendeu? E está lutando aí. É isso aí, o terceiro setor vem para responder uma necessidade mesmo, a OSC. Mas a sua OSC, ela é registrada? Como é que ela está? Olha, eu sabia que a gente ia chegar nesse parâmetro. Isso. Eu costumo não ser indelicado, porque algumas pessoas me falam sobre essa ponderação e traz um tempo pejorativo. E eu vou ser, Edmilson, bem eclético e trazer essa resposta. Olha, hoje o Raiz Culturais tomou conhecimento das habilidades da nossa cidade. Sim. Quando eu estou num lugar que não é tão hilário, tão harmônico como esse, eu costumo dizer o seguinte, alguém chega e fala assim, uma associação que tem estatuto, uma associação que precisa de emendas, mas não tem documento. Eu falo simples, desculpa a falta de decoro, viu, Edmilson? Sim. Simples, não temos documento porque não temos o objetivo de roubar. A gente trabalha com transparência e hoje estamos regularizando depois de 25 anos, porque a nossa meta era simplesmente chamar a atenção do poder público. Hoje, o Raiz Culturais faz uma transição ali, através da sua gestão, e vem trazendo um apoio, uma ponte, justamente com o Hélio Luiz, que vem elaborando uma Leira do Vôlei, que tem um projeto para desenvolver agora na parte esportiva. Inclusive, a Leira vai estar nos próximos meses lá, justamente com o Hélio. Olhou a demanda, a necessidade, e me fizeram a mesma pergunta que você me fez. A nossa associação está sendo regularizada agora. Ótimo. Porque quando você começa um processo, ao registro, eu não sou propriamente rurícola, não sou. Mas quem é rurícola entende que de plantada a colhida, o pé de banana é 6 meses. Agora, o pé de jaca é diferente. Quando você investe no processo de jaqueira, a jaca de plantada a colhida é 30, 40 anos. O processo ele é árduo. O processo de bananeira, ele vem vulpo. Se você colheu, pode cortar o pé, não vai dar mais banana. E o processo de jaqueira, ela vem com essa dificuldade, as pessoas não confiar no projeto, as pessoas olhar, não abrir essa oportunidade. Da mesma forma que eu falei para eles, eu falo para ele que isso é demagogia. A maneira que ele vem colocando, que ele vem fazendo, a chamada que ele vem fazendo dentro do trabalho do terceiro setor, que veio de Planaltina para cá, um voto de confiança. Então, esse voto de confiança a ambos não teve, por muitas pessoas. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês também. E hoje eu saio daqui com o motor para você ciente que eu vou aprender com você. Hoje, para mim, é hilário. E no mesmo tom de aprendizado, eu estou do lado de uma pedagoga, de uma professora. Eu estou na sua oratória. Para mim, isso é muito importante. Se você chegar na minha rua, você vai dizer assim, como é que pode? Como é que pode a gente olhar um trabalho que tem 25 anos e não tem registro, começa a ter agora? Porque eu preciso de você, Edmilson. Eu preciso de você, professor, eu preciso de você. A nossa associação precisa de pessoas Nós estamos que mostrem à o disposição. caminho para que a gente possa andar. Porque a gente não quer abrir um CNPJ para pegar esse aqui e botar para cá, não. A gente quer pegar esse aqui, fracionar, e o meu foco dentro da minha cidade, da minha comunidade é cultura, esporte, lazer e recolhimento das pessoas com necessidades especiais, como PCD. Tá certo. É importante, Flávio, você realmente assim estar caminhando nessa mudança pela percepção de que é importante a formalização. Eu até entendo o lado onde você coloca assim, né? Não, formalização para palpar e etc e tal. Mas isso, amigo, é uma crença que você está superando e eu fico feliz por isso. Até porque o roubo ou a má utilização do recurso parte do presidente. Sim. E você é uma pessoa de boa índole, então Graças a Deus. a formalização não vai levar a sua instituição para esse caminho, entende? Porque está relacionado à sua personalidade, ao seu caráter, não é, Alessandra? Isso é importante, porque a sua instituição ela passa por você.
quanto gestor, quanto ser humano, quanto cidadão, né, amiga? Isso é bom ver. E a capacitação, a formação é um dos primeiros passos para a regularização. E você está buscando isso, buscando conhecimento, buscando aprendizagem. É isso aí. Parabéns, Flávio. Obrigado. Porque a gente que está no terceiro setor há muito tempo, a gente conhece várias histórias em relação a isso. Mas, assim, o que eu posso dizer para você é o seguinte: hoje em dia, as leis que regem o terceiro setor, principalmente as leis que regem essa transação entre o Estado, emendas parlamentares, editais, e o terceiro setor, as OSCs, elas têm um controle muito rígido. Então, hoje em dia, eu posso dizer o seguinte: existe ainda alguma forma de malversar o recurso público? Tem. De usar de forma indevida, roubo, tem. Mas é muito difícil, porque hoje em dia os projetos eles são delimitadores em relação à liberação de recursos. Então, muitas vezes você vai desenvolver um projeto a longo prazo aí de 300 mil, 400 mil, não pense que você vai receber aquele dinheiro de uma vez, não. Você vai receber por etapas e de acordo com o cumprimento de metas dentro do seu projeto, entendeu? Porque quando a gente faz um projeto, a gente estabelece metas de cumprimento ali dentro, sim, entendeu? E a cada cumprimento da meta vai sendo liberado o recurso. E é importante lembrar que se a OSC não se organizar e não prestar contas de forma devida, o governo pode pedir esse dinheiro de volta, né? A gente tem que prestar conta de tudo que é feito, de tudo que é feito e pode ser penalizado. Então, o próprio nome já diz, né? É uma organização. Alessandra, foi bom você fazer essa ponderação. Hoje a gente tem nosso vice-presidente, nós temos o secretário-geral da Associação, o professor Mauro. Mas hoje a Marinalva, com a sua equipe, que já vem fazendo um trabalho no Raiz Cultural, o Fred, que é costumo dizer que o Fred é um mentor cérebro ali daquele trabalho, em termos de prestação de conta. Então, ele vem trazendo, como você está me trazendo ponderações novas, o Fred também começou a orientar. Mas a minha preocupação tem que ter uma equipe muito boa, tem que ter um tesoureiro transparente, tem que ter um secretário comprometido com a realidade, comprometido com o propósito. Então, talvez por falta de ter, naquela época, pessoas que pensassem dessa forma, fez eu dificultar. Porque se a gente chegar hoje e analisar sobre o registro do CNPJ, não é nada de tão absurdo assim. Mas eu acredito uma coisa muito séria: a vida cobra muito caro por um passo mal dado. A vida cobra muito caro. Então, hoje, depois de tanto tempo fracionando, olhando, aprendendo, vendo a diretriz de alguns membros, é que a gente está começando a montar um corpo que a gente pode falar assim: quem vale o meu nome tem que ter o meu peso, quem vale o meu nome tem que ter a minha moral, a sua fala representa a minha. Então, nesse grupo, a ambos ela vinha procurando. E agora a gente está fazendo a junção com a escultura, estamos aprendendo, assim como eu aprendo com você quase todo dia que eu fico fuçando o celular lá, e Cássio, você falando, fazendo chamada. Edmilson é professor, meu amigo. Edmilson é professor. Então, para mim é gratificante isso, Edmilson. Eu tenho um grupo que eu posso registrar sobre o meu CNPJ e não sofrer consequência lá na frente, porque eu também não quero sofrer consequência penal sobre isso. Liga o ar para a gente, produção, por favor. E o nome disso é unidade. Todos falando a mesma linguagem e vivendo o propósito. E algo mais prazeroso? Meu amigo Flávio, quais são aí as suas visões de futuro, amigo? Em qual campo que você fala? Em todos que você tiver. Quem fala agora é você. Olha, primeiro, a realidade... Aquela câmera ali é sua. Pode ir lá, passar o recado. Venda esse peixe aí, porque daqui a pouco a gente está chegando nos momentos conclusivos já. Então, tá bom. Então, o meu objetivo maior hoje, como cidadão, é buscar pessoalmente a minha realização profissional. Né? Legal. Eu sou concurseiro nato e tento buscar meu espaço. E como presidente da AMOS, tentar trazer um trabalho onde a administração olhe com mais ênfase a nossa comunidade periférica, aonde a gente sai dessa... Eu costumo dizer, que não sou um mago e não vivo num mundo de conto de fada. Eu queria escrever uma história diferente da que vivemos hoje, aonde uma máquina pública olha as pessoas da periferia como massa de manobra. Então, quando você chega ali, você tem que se humilhar para a Secretaria de Esporte, por uma tinta para pintar uma quadra. Você não tem uma bola, quando você tem que chegar ali, Edmilson, muitas das vezes que não é da minha personalidade, desculpa, eu não quero me exaltar em relação a isso, mas não é da minha personalidade.
a gente olhar, ter que, praticamente, eu não vou dizer mendigar, mas olhar para as pessoas que estão ali. Eu queria até sugerir, é claro que não tem como, a Constituição tem essa prerrogativa, né? Mas a pessoa hoje, muitas vezes, toma uma postura de um legislador, o cara não tem a primeira série. O cara vai comandar muita situação, o cara não tem conhecimento de causa, ele toma ali uma cadeira legislativa e não olha para a periferia. Então, assim, a minha concepção hoje como presidente da AMOS, quando eu cheguei na Marinalva, que é muito amiga minha, falei, Marinalva, me socorre, Marinalva, eu estava falando assim, ó, olha para a nossa comunidade e vamos tentar, como comunidade, como cidadão simples periférico, olhar para essa comunidade, porque o poder público ele tem muita dificuldade. A gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre trazer benefício a um PCD, que é o caso. Vamos ver como é que faz para conseguir uma prótese, órtese de prótese. É muito cara. Auricular é um preço, uma perna é outro preço. Então, a gente tem condição, tem dinheiro para isso. Mas, infelizmente, Edmilson, eu não sei por que motivo, esse dinheiro não chega lá. Eu vi uma entrevista de uma convidada sua, e eu não quero usar o bordão da minha amiga, né, respeitosamente, mas eu sou obrigado a mencionar o que ela falou. Existe dinheiro, sim, mas não chega nas pessoas de que fato necessitam. Então, como presidente da AMOS, eu espero aproveitar essa oportunidade, explorar um pouco a minha amiga que está logo ali, que ela vem trazendo, através do conhecimento que ela adquiriu com o projeto Raízes Culturais, com as portas que ela abriu, o conhecimento que ela abriu com muitas pessoas. A gente vai receber a Leila do Vôlei lá. Para mim, é muito gratificante receber uma senadora da República dentro de um bairro muito simples. E que os outros governantes olhassem para lá, olha, aqui tem uma pessoa que tem um sonho, tem um objetivo, que quer fazer uma mudança. Você sabe o que é você chegar, muitas das vezes, uma mãe bater na sua porta e falar assim, olha, tem como a gente segurar o corpo no velório no outro dia? Está chegando a gente em tal lugar, porque meu filho perdeu para as drogas. Você olha no caixão, um rapaz de 16 anos. É triste você parar uma moça de 14, pular no seu carro e pedir para fazer um programa por R$5. Claro que não justifica isso, falta estrutural. Você sabe por quê, Edmilson? Hoje eu sou um pai de família e eu tenho a minha neta. E a pior tristeza que tem é que você chega dentro do lugar daquele, a gente chega aqui, eu cheguei aqui agora, desculpa, com toda humildade, meu irmão. Eu fiquei meio perdido, esse homem não aparece ali com uma luz brilhosa para me trazer para cá, eu estava perdido. Você sabe por quê? Porque dentro da nossa cidade, a gente não tem uma opção sintético maravilhoso como esse aí no nosso bairro. A gente não tem um shopping, uma opção que você olha e fala assim, ó, você pode até seguir pelo lado ruim, mas você está tendo a opção de ler, de aprender, você está tendo a opção de praticar um esporte, você está tendo a opção de tudo isso. E quando não tem isso, eu peço às autoridades que olhassem o município com 150 mil habitantes, não só o município, mas o governador do estado, que olhasse e não tratasse a população como dejetos, de fato. Porque quando a gente deixa de comprar uma bola, lá na frente vamos investir em presídios federais. Infelizmente, Infelizmente, quando a gente deixa de dar uma cultura, às vezes ele até estranhou, ele falou assim, Flávio, mas você fala bem. Ele falou para mim, você fala bem. Agora, você imagina se eu tivesse opção, oportunidade de ter condição, uma condição melhor de aprendizado com pessoas que realmente me capacitaram. Talvez eu saia daquele mundo e galgava outros caminhos. Então, se não sair da bolha, Edmilson, nada acontece. Então, o objetivo do Flávio hoje, como presidente da associação, com o nosso secretariado, é buscar da administração um apoio, não para o singular, mas para o coletivo da nossa comunidade. Uma cidade com 150 mil habitantes hoje, que passa por uma mudança estrutural, tem que ter qualidade de vida, esporte, cultura e também lazer. É isso, professor? Que bacana. Verdade. Amigos, o nosso tempo avançou. Especialista Edmilson, especialista Alessandra, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade, Flávio, foi um prazer, viu, conhecer você, o seu trabalho, continue assim. E eu queria deixar um recadinho, tanto para governantes quanto para a população, não importa de que lado você esteja. Vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora. Esse nível desse não podcast. espera Produção, arruma uma acontecer. gravadora para ela, produção, viu? Vocês estão vendo aí, né? É isso aí. Faz a sua história, trabalhe, busque melhorias para você, para a sua vida, para o seu bairro, para a sua sociedade. Com certeza, eu estou muito impactado, eu gosto muito de ouvir essas histórias, porque o terceiro setor é isso. É a gente realmente fazer lá na ponta, independentemente se estamos com o CNPJ ou não,
o terceiro setor existe muito antes disso, já vem fazendo muito antes disso, entendeu? E nos colocar à disposição, meu amigo, que se precisar da gente, precisar de mim, é só, vamos trocar depois os contatos ali, precisou de mim para dar uma palestra, ensinar alguma coisa lá para a sua equipe, tamo junto. É certo. Amigo, suas considerações finais e aí depois eu faço o encerramento. Primeiro, eu queria, ponderações finais, agradecer a vocês aí que abriu oportunidade para a Associação de Moradores ali de Planaltina, Goiás, especificamente ali do bairro do Sul. Agradecer e me sinto aqui agraciado com tanta sabedoria da mesa, que a mesa colocou aqui. Espero, igual o Edmilson falou, explorar um pouco ele aí em informações para desenvolver nosso trabalho. Agradecer também as palavras bem colocadas aí, a música final da professora também, é um prazer estar aqui contigo. E, meu irmão, obrigado por tudo. Espero outras vezes poder estar com vocês também, tá bom? A gente que agradece. Para você que nos assistiu, esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos sobre como podemos trazer o aspecto da inclusão para os projetos e para a execução, para o dia a dia de uma instituição. É muito importante você ter esse olhar, ter essa sensibilidade para atender essa camada da sociedade que está a todo instante esbarrando em uma dificuldade. Então, nós do terceiro setor precisamos olhar de forma diferente e executar os projetos de uma maneira diferente também. Acesse aí, ainda dá tempo, plataforma transfer.com.br, faça sua inscrição. Nós temos mais de 30 horas aulas gravadas, eu e outro especialista gravamos essas aulas. Você vai ter direito a 2 mentorias e o seu projeto ainda pode ser aí contemplado para a gente fazer um upgrade nele de uma forma muito especial, tá bom? Então, tudo isso está gratuito, oferecido para você e para toda a sua equipe. Além, é claro, desses 50 episódios do podcast que nós temos gravado aqui. A realização desse podcast é um fomento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Distrito Federal. Uma parceria fechada, porque o podcast Inova Terceiro Setor, aqui é um lugar onde a gente dá voz e visibilidade a quem faz o terceiro setor acontecer. Um forte abraço a você e nos encontramos no próximo episódio.